Feliz Natal. É engraçada essa frase, né? Porque eu particularmente sempre tive uma dificuldade de me sentir feliz, ou pelo menos alegre nessa época do Natal. Quando eu olho para trás, eu sempre percebo que durante essas festividades o que me habitava não era esse sentimento de alegria, de euforia, mas muito mais um sentimento de angústia, de ansiedade, às vezes até de tristeza. E nesse Natal não é muito diferente no sentido de que é também um momento de muita angústia, um momento de muita ansiedade e um momento de muita reflexão sobre um ano muito intenso da minha vida. Mas com certeza um momento de muita gratidão. E a gratidão não necessariamente tem que vir com sentimento de felicidade. Gratidão vem da palavra gratia, que quer dizer graças. E eu tenho convicção que esse foi o ano onde Deus derramou mais graças sobre a minha vida. E as graças vêm sempre com um certo peso, com um certo sofrimento, às vezes não com certo sofrimento, mas com muito sofrimento. Então foi um ano de muita graça e de muito sofrimento. Antes de começar esse ano, eu talvez jamais sonhasse que eu resolveria dar uma guinada tão forte na minha vida, passar um ano como esse convivendo com pessoas que vivem sem aparentemente ter o que viver. Elas fazem parte das estatísticas que eu estudei boa parte da minha vida, nas planilhas de Excel, nos livros de faculdade. Eram só números que assustavam, eram só parágrafos em negrito que me faziam parar para pensar como aquilo era possível. E esse ano a graça de poder estar com essas pessoas. Um ano em que o sofrimento já se colocava como algo certo antes mesmo de eu começar essa viagem. E por isso, um ano em que eu resolvi voltar a me dedicar para o tema da espiritualidade. É um ano onde eu me formei como instrutor de yoga, né? Um aprofundamento na yoga e na meditação ao longo de todo o ano, e um ano dedicado também ao estudo do tema da espiritualidade. Foi nesse ano que eu terminei de ler o Novo Testamento da Bíblia, tinha lido o Antigo Testamento no ano passado. Foi nesse ano que eu terminei de ler o Alcorão, nesse ano que eu terminei de ler a Gita, o Mahabharata. Esse ano que eu resolvi dedicar, principalmente o segundo semestre, quando as coisas ficaram muito difíceis, a estudar os grandes santos e teólogos, Santo Agostinho, São Francisco, São Tomás de Aquino, Kierkegaard, San Juan de la Cruz, Thomas More, tantos e tantos nomes. E um ano onde essa espiritualidade veio para me ensinar algumas coisas. São João Crisóstomo, outro santo a quem dediquei meu tempo ao longo desse ano, ensina num dos seus mais famosos sermões que quando a gente resolve dedicar nossa vida a um ideal que de certa maneira desafia ou vai contra as injustiças do mundo, a gente causa 3 tipos de reações nas pessoas. Uma delas é, de certa maneira, inspirar as pessoas. Ser exemplo, ser coragem, porque coragem, dizem que não há nada tão contagioso quanto a coragem, mas ser esse fio que começa a ser puxado no novelo de outras vidas, fazendo com que elas também se joguem nessa caminhada. E essa primeira reação que a gente causa nos outros, essa de inspirar, de trazê-las para essa caminhada, é a que a gente mais deseja.
A outra reação que a gente pode gerar é a de não fazer diferença nenhuma na vida das pessoas, porque elas estão tão imersas no seu mundo egóico, no seu mundo fechado, que elas simplesmente não vão parar para te ouvir. E a terceira reação diz respeito às pessoas cuja situação ou cujo privilégio você está enfrentando tendo esse tipo de atitude. E essas pessoas vão ser super agressivas, essas pessoas vão ser super violentas com você. E São João Crisóstomo diz que apesar dessa ser a reação que a gente menos deseja, a mais desagradável, a que a gente menos quer, se a gente não tiver tendo essa reação, é sinal de que a gente não está acertando o alvo. Então ela é quase que como uma chancela, quase que como um sinal de que a gente está caminhando no caminho certo. E aí, com essa agressão, com essa violência que eu pude sentir de uma forma muito intensa ao longo desse ano, pessoalmente, nas redes sociais, ouvindo falar, você se sente fragilizado, você se sente com medo, você se sente vulnerável. E aí tem uma coisa muito linda que Kierkegaard fala, outro a quem eu dediquei meu tempo de estudo esse ano, que é nesse momento que você tem que ter fé. Mas a fé que Kierkegaard fala é uma fé muito diferente da fé sobre a qual eu tinha ouvido falar até ter lido Kierkegaard. Eu sempre ouvi falar de uma fé que era uma fé acreditar em Deus, né? E preste atenção na palavra acreditar, dar crédito, como se essa relação com Deus fosse uma conta com saldos positivo e negativo. Eu dou um pouco de crédito a Deus, fico com saldo positivo e depois Deus me devolve. E Kierkegaard fala que essa fé que a gente tem para as coisas melhorarem, essa fé que a gente tem porque tendo fé Deus vai nos ajudar, tendo fé eu vou me sentir mais forte, isso não é fé, isso é barganha com Deus. A fé é uma relação com Deus, ou se você não acredita em Deus, a fé é uma relação com o caminho. É se entregar ao caminho. E o entregar, que o americano tem duas traduções, deliver, que é a entrega de pizza, e o surrender. O surrender é aquela entrega onde você assume a sua vulnerabilidade. Por isso, a fé ela assume risco. A verdadeira fé ela assume que pode não existir nenhum Deus, que as coisas podem dar errado, que você pode não estar indo para lugar nenhum, que você pode não ser recompensado, mas mesmo assim você se entrega ao caminho. Essa é a verdadeira fé. E a verdadeira fé que tem que existir para você encarar essa reação da qual fala tão bem São João Crisóstomo, que fala também, esse mesmo santo, em outro sermão, que a coisa mais difícil da gente se desapegar na vida é a nossa reputação. A gente consegue até se desapegar dos bens materiais, a gente até consegue se desapegar do valor que a gente dá ao emprego, a gente consegue até se desapegar das memórias algumas que a gente tem, mas a gente tem muita dificuldade de se desapegar da nossa reputação, de fazer o certo pelo que é certo, e não pelo que os outros vão falar em relação àquilo que a gente fez. Eu fico imaginando aquele cuja data é comemorada no Natal, Jesus preocupado com o que os outros iriam dizer com as pessoas que ele estava andando, com o que os outros iriam dizer da fama daqueles a quem ele ajudava. Ele não teria nem saído do lugar se ele resolvesse compor, se ele resolvesse amenizar. É por isso que esse desapego ele é necessário também. Olhar as pessoas como pessoas e não como reputações. Esse foi um ano de muito aprendizado nesse sentido e de desapego à minha reputação e principalmente ao resultado das coisas. A gente sabe que quando resolve remar contra todo esse universo de poder que existe, principalmente no nosso país, as chances são do outro lado. E aí eu lembro, no Mahabharata,
ou na própria Gita, que é um capítulo do Mahabharata, um pedaço, um trecho do Mahabharata, onde Arjuna e Krishna Arjuna e Duryodhana, que são os primos, né? Arjuna representando ali o bem nesse épico do hinduísmo e Duryodhana representando o mal ali nesse épico do hinduísmo. Mas sem esse maniqueísmo de bem e mal, mas para simplificar a história. E os dois vão conversar com Krishna antes da grande batalha de Kurukshetra. E aí, ao conversarem com Krishna, Krishna fala, vocês podem escolher. O primeiro vai escolher todos os exércitos, todas as armas, todos os bens materiais. E o segundo vai poder escolher me ter ao seu lado. E aí ele diz que Arjuna é o primeiro a escolher. Duryodhana fica super nervoso porque ele queria ter sido o primeiro a escolher, mas Arjuna vai e escolhe ter Krishna ao seu lado. E Duryodhana comemora, porque vai ter os exércitos, vai ter o poder, vai ter as armas. Mas no final é Arjuna quem vence. Porque Arjuna tem ao seu lado a verdade. Arjuna tem ao seu lado o que é representado por Deus ali no épico, mas é que a gente pode trazer aqui como o caminho. Ele tem um Dharma sustentando aquela caminhada dele que faz com que ele seja o vencedor dessa batalha. Então, mesmo tendo uma batalha, talvez com poucas chances, que a gente saiba que apesar das armas estarem do outro lado, que apesar do dinheiro estar do outro lado, que apesar do poder estar do outro lado, a gente tem alguém com muita habilidade direcionando e dirigindo a nossa carruagem, assim como Krishna dirigia a carruagem de Arjuna. Esse ano, na última palestra que eu dei para um grupo de jovens órfãos que fazem parte de uma ONG que trabalha nas periferias de Campinas, eu cheguei para eles e falei o seguinte: vocês fazem parte de uma ONG que tem recursos, que tem estrutura e provavelmente vão levar até vocês ou vão levar vocês até essas pessoas que foram super bem sucedidas na vida, pessoas que ganharam milhões, têm empresas enormes, são hoje presidentes de empresas de bebidas, de idiomas, de corretoras, de bancos, de empresas de varejo, jovens que ganharam milhões, às vezes bilhões, e essas pessoas vão dar palestras para vocês. E a única dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: ouçam com bastante atenção tudo que eles vão falar e façam diferente. Talvez até o contrário. Porque são essas pessoas que hoje têm a caneta na mão e que sempre tiveram a caneta na mão e que fizeram o mundo ficar do jeito que ele é hoje. São essas pessoas que transformaram o mundo no mundo dos destaques. E quem dera a gente viver num mundo que tivesse menos destaques e onde todos pudessem se destacar um pouco mais. Porque um mundo onde todo mundo é um pouco mais faz com que os destaques sejam menos destaques. E é esse mundo que a gente tem que tentar construir. E é completamente diferente do mundo que essas pessoas tentam te vender, do mundo que a propaganda tenta te vender. Mas é um mundo possível, com fé, entrega ao caminho, com a assunção dos riscos, da nossa vulnerabilidade, mas um mundo de verdade, um mundo pleno, um mundo humano, um mundo onde abraça os nossos amigos sem terra, um mundo onde a gente abraça nossos amigos quilombolas, um mundo onde a gente abraça os nossos amigos da seca do Nordeste, um mundo onde a gente abraça nossos amigos indígenas, um mundo onde a gente abraça nossos amigos na cidade, nas periferias, um mundo onde nós todos nos abraçamos. A todos vocês, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e, como diria o nosso grande São Tomás de Aquino, que todos possamos ter, ao longo desse ano, força, temperança, coragem e prudência. Um abraço.